Olá, sejam bem-vindos no canal O Salto Quântico. A palestra de hoje é do autor Samael Aun Weor e o título é A Conduta Pendular da Humanidade. A humanidade vive batalhando entre a tese e a antítese, a luta dos opostos. Num determinado momento estamos alegres e noutro deprimidos, tristes. Temos épocas de progressos, de bem-estar, e noutro, de acordo com a lei do karma, estamos em épocas críticas, no aspecto econômico, no social e etc. Há momentos em que nos encontramos otimistas perante a vida, e noutro, estamos pessimistas. Não podemos ignorar que estamos submetidos a muitas alterações no terreno da vida prática. Essa é a lei do pêndulo, que governa realmente a nossa vida e também as nações, os povos. Todos os seres humanos dependem da lei do pêndulo. Não devemos estranhar que um amigo que sempre teve boas relações conosco, no dia seguinte esteja com o senho franzido, iracundo, genioso, se manifeste duramente com palavras para conosco. Nesse caso, o que temos de fazer é nos retirar, para que o amigo tenha o tempo necessário para se desafogar, porque não há um ser humano que não esteja submetido à lei do pêndulo. Vale a pena refletirmos sobre esta lei. Parece-me que ela se manifesta especialmente nos nativos de Gêmeos, que nascem entre 21 de maio e 21 de junho. Dizem que esses geminianos têm dupla personalidade. Como amigos, são extraordinários, maravilhosos, chegam até o sacrifício pelas suas amizades. Mas quando mudam a personalidade, tudo muda, ficando desconcertado. Quem os conhece sabe manejá-los. Quando a sua personalidade fatal ou negativa se manifesta, não colocamos nenhuma resistência e pacificamente aguardamos o retorno da personalidade pacífica. A lei do pêndulo também está evidente no nosso organismo. No nosso coração existem os dois movimentos, a diástole e a sístole. Diástole advém do grego, que significa reorganizar, preparar, acumular. E sístole significa contração, impulso, direção. O coração, durante a diástole, recebe o sangue e se prepara para uma nova ação. A sístole se contrai, lançando o sangue ao organismo. O que as pessoas não se dão conta é que entre a diástole e a sístole existe uma terceira força, que é a da preparação, ordenamento, acúmulo das potências vitais e etc. É brevíssimo o intervalo entre a diástole e a sístole, mas se nos concentrarmos nesse instante, poderemos realizar grandes prodígios. Todas as pessoas, nas suas relações, vivem completamente sujeitas à lei do pêndulo. As altas e baixas nas bolsas de valores, épocas maravilhosas de harmonia na família com tempo de conflitos e problemas. No momento há alegrias, noutro tristezas, no momento existe plena saúde, noutro doenças e etc. Essa lei do pêndulo também existe em todos os nossos centros, no centro intelectual, no centro emocional ou no motor instintivo sexual. Na mente está definida através das batalhas das teses e antíteses, nas opiniões contraditórias, nas discussões intelectuais, etc. No emocional, através das emoções antitéticas, manifestando-se nos estados de angústia e de felicidade, de otimismo e depressão. No centro motor instintivo sexual, se manifestam nos hábitos, nos costumes e nos movimentos. Franzimos a testa quando somos pouco desagradáveis ou quando estamos deprimidos.
Ou sorrimos, pulamos, ficamos contentes e brincamos quando recebemos uma boa notícia. Ou ao contrário, as nossas panturrilhas ficam tensas diante de um perigo iminente. É a lei do pêndulo no centro motor. Somos escravos de uma mecânica. Se alguém nos dá uma palmadinha nos ombros, sorrimos, tranquilos. Se alguém nos dá uma bofetada, reagimos com outra. Se alguém nos diz uma palavra de elogio, sentimos-nos felizes. Mas se alguém nos fere com uma palavra agressiva, nos sentimos terrivelmente ofendidos. Resultado final: somos máquinas submetidas à lei do pêndulo. Cada um faz de nós o que quer que tenha em mente. Queremos nos ver contentes? Querem nos ver contentes? É só dar umas palmadinhas no ombro com elogio. Querem nos ver irados? É só dizer uma palavra que fira o nosso amor próprio. Uma palavra dura e já nos sentimos ofendidos. Conclusão: a psique de cada um de nós está submetida ao que as pessoas querem de nós. Somos verdadeiras marionetes. Não somos donos dos nossos processos psicológicos. Qualquer um pode manejar os nossos processos psicológicos. Onde está, pois, a individualidade das pessoas? Não a possuem. Quando não se é dono de seus próprios processos psicológicos, não se pode dizer realmente que se tem uma individualidade. Haveria uma forma de escaparmos dessa terrível lei do pêndulo? Ou vamos nos submeter a essa lei mecânica? Per secula saeculorum. Amém. Ou seja, essa lei mecânica para sempre. Claro que existe uma maneira que nos permita sair dessa lei ou manejá-la. Temos de aprender a nos tornar compreensivos, reflexivos, aprender a ver as coisas como elas realmente são. Obviamente, na vida, qualquer coisa tem duas caras, um anverso de medalha. As trevas são o oposto da luz. Nos mundos suprassensíveis, podemos ver que, ao lado de um templo de luz, existe sempre um templo tenebroso. Por que cometemos o erro de nos alegrar ante algo positivo e ficar tristes com algo negativo? Se são duas faces de uma mesma coisa, o nosso erro mais grave consiste precisamente em não saber ver os dois lados de qualquer coisa. O nosso erro mais grave consiste precisamente em não saber ver os dois lados de qualquer coisa. Se pudéssemos ver os dois lados de todas as questões, realmente tudo seria diferente. Se quisermos ver os dois lados, é necessário não viver dentro da lei do pêndulo, mas dentro de um círculo fechado, um círculo mágico. Imaginemo-nos ao nosso redor um círculo mágico. Por esse círculo passam todos os pares dos opostos da filosofia, a tese e a antítese. As circunstâncias agradáveis e desagradáveis, as épocas de triunfo e de fracasso, o otimismo e o pessimismo, etc. Dentro desse círculo mágico, podemos ver as coisas diferentes. Descobriremos que a toda alegria sucedem os estados de tristeza. Quando se acostuma a ver as coisas do centro de um círculo mágico, nos livramos da lei do pêndulo. Lembro-me quando comecei com o movimento gnóstico. Havia umas 4 pessoas que me seguiam. Na verdade, eu pus todo o meu coração nessa gente, lutando por ajudá-los. Saíam em corpo astral, através da meditação, para estudar a gnose e etc. Quando alguém saiu do nosso grupo e se afiliou a outra escola,
senti-me como se tivessem cravado um punhal no meu coração e disse: eu que lutei tanto por este amigo e queria que ele marchasse pela senda como devia ser, e eu não lhe fiz mal algum, por que me traiu? Continuei com o meu trabalho estoicamente e o grupo foi aumentando, e chegou o dia em que tinha bastante gente. Naquela época, nos mundos superiores, me disseram que o movimento gnóstico é igual a um trem em marcha e que uns passageiros desciam numa estação e outros subiam, e que mais além desciam e subiam outros. E o que eu era? Eu era o maquinista que ia conduzindo a locomotiva e que não deveria me preocupar. Assim pude entender e comprovar mais tarde que uns subiam e outros desciam, sucessivamente. Desde então me tornei estoico. Às vezes saía um e chegavam 10. Todos estão submetidos à lei do pêndulo. Uns se entusiasmam pela gnose, o outro se desiludem. Isso é normal, vivemos todos dentro dessa mecânica. Aprendi a ver os dois lados das pessoas, porque me coloquei exatamente no centro do círculo mágico. E dentro dele vejo o que vai se passando, cada circunstância, cada pessoa, cada acontecimento e cada sucesso com os seus dois lados, o positivo e o negativo. Se você se situar dentro do centro, vê passar ao seu redor sem tomar partido pela parte positiva ou pela parte negativa de cada coisa. Então, desta forma, se evita muitos desenganos e sofrimentos. Eu estou vendo os dois lados de qualquer questão. Estou dessa forma numa terceira posição, na posição em que o coração está quando se prepara para a sua sístole. Repito, temos de aprender a ver os dois lados de uma mesma coisa, a positiva e a negativa, e não se identificar nem com uma nem com outra, porque ambas são passageiras. Tudo passa na vida, tudo passa. De maneira que a personalidade se move dentro da lei do pêndulo. Vive-se no mundo de opiniões contrárias, dos conceitos antitéticos, das batalhas das teses e antíteses. Esse é o dualismo da mente. Percebam, meus irmãos, que entre a tese e a antítese existe uma terceira força que é a neutra, a síntese, que coordena e reconcilia os opostos. Sabemos que existe uma grande batalha entre os poderes da luz e os poderes das trevas. Mesmo no esperma sagrado existe uma luta entre os poderes atômicos da luz e os poderes atômicos das trevas. As colunas dos anjos e demônios se combatem mutuamente em todos os rincões do universo. Quando não se tem a pedra filosofal, torna-se impossível a reconciliação dos opostos dentro de si mesmo. Quando se consegue a pedra dos filósofos, a pedra da serpente, que é a base dos trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, então se consegue reconciliar os opostos em si mesmo, porque se reconhece que tudo na criação tem dois lados, e só mediante uma terceira posição, ou seja, mediante o centro do círculo mágico, a síntese, isso se torna realidade dentro de nós. É necessário aprender a reconciliar os opostos, para que nos libertemos da lei do pêndulo. É necessário viver dentro do círculo mágico para que possamos viver bem, com inteligência
e consciência. Vem à minha memória um fato interessante. Há muito tempo, estando no mundo astral, no Sephiroth Hod, internado nele, pude invocar um Elohim, ou Deva, como queiram, e de imediato objetivei aquele anjo, ou seja, de uma forma grosseira eu o refutei. Eu esperava que aquele anjo fosse discutir comigo. Não aconteceu assim. Aquela seidade me escutou com infinito respeito e adoração, e depois de muitíssimos conceitos, quando concluí, pensei que ele iria tomar a palavra para me rebater, mas com grande assombro vi que fez um sinal, inclinou-se reverentemente, deu as costas e se foi embora. Deu-me uma lição extraordinária. Não refutou nada. Claro, aquele anjo tinha pensado além das minhas objetivações. Todo mundo tem o direito de emitir suas opiniões. Cada qual é livre para dizer o que quiser. Nós devemos, sinceramente, escutar aquele que estiver falando, com respeito. Terminou de falar? Retiramo-nos. Claro que há alguns que não procedem assim. Por orgulho, diriam. Abre aspas. Eu não me retiro. Eu tenho de lhe dar o troco. Fecha aspas. Aí tem o orgulho intelectualoide. Se não eliminarmos do si mesmo o eu do orgulho, não conseguiremos jamais a libertação final. O melhor é que cada um diga o que tem de dizer. O melhor é não colocarmos objeções, porque cada um é livre para dizer o que quiser. Temos de aprender a viver fora da lei do pêndulo. Numa certa ocasião, um monge budista ia caminhando pelas terras do mundo oriental, no inverno espantoso, cheio de neve e animais selvagens, que proporcionavam sofrimentos ao pobre monge. Mas mentalmente estava protestando, colocando objeções. Porém, o pobre monge teve sorte. Quando estava meditando, apareceu-lhe Amitabha, que na realidade é o deus interno de Gautama, o Buda Sakyamuni. Ele lhe entregou um mantra para que pudesse se sustentar e ficar forte, sem fazer objeções, algo que o ajudasse a não ficar protestando a cada passo contra si mesmo, contra a neve, contra o mundo e etc. O mantra é utilíssimo e eu vou vocalizá-lo para que vocês o gravem em sua memória. É o seguinte, é o mantra Gati, que se pronuncia dessa maneira. Primeiramente você inspira e ao soltar você pronuncia prolongadamente cada um das letras. E assim você pode pronunciar quanto tempo puder, seja verbalmente ou mentalmente, esse mantra. Este mantra permitiu que o monge abrisse o olho de Dangma. Esse mantra se relaciona com a iluminação profunda e com o vazio iluminador. Há necessidade dessa ajuda, porque não é fácil deixar de criticar, de colocar objeções, etc. No momento de descuido, estamos colocando objeções novamente. É a vida, o dinheiro, a inflação, o frio, o calor e etc. Quando na realidade aquele que vive fazendo objeções a tudo
se prejudica profundamente, porque o que tem ganhado por um lado, dissolvendo o ego, por outro lado está aumentando o mesmo ego com as objeções ou reclamações. Temos de dizer a verdade, nada mais que a verdade, e deixar para os outros a liberdade para que opinem, conforme o seu desejo. Porque, como já lhes disse, cada um é livre para dizer o que quiser. Quando uma pessoa se coloca no centro do círculo mágico, vê passar ao redor de si, da sua consciência, todos os acontecimentos da vida com os seus dois lados e sabe que tudo é passageiro. Se uma pessoa sabe que todo momento de alegria é sucedido por um de tristeza, mas se estiver situada no centro, reconcilia os opostos dentro de si mesmo e sabe que nada o afetará, porque tudo é passageiro, tudo passa, as pessoas passam, as coisas passam, as ideias passam, tudo passa. Pode-se então viver perfeitamente esse acontecimento como deve ser vivido. Uma reflexão assim lhe permitirá estar no evento sem preocupação nenhuma. Está consciente e sabe que o momento é passageiro. Não se ilude, estende os dois lados, entende os dois lados. Sinceramente vive na consciência de si. Paz inverencial. Autor Samael A1 Veor. Narração Luber Castigliola da Silva. Conferência A Conduta Pendular da Humanidade. Este é o canal Salto Quântico. Se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e deixe os seus comentários. Fiquem todos na luz, na paz e no amor.